boa noite. Que o amor de Jesus continue nos abençoando hoje nos nossos trabalhos aqui da Casa Seva. E hoje realmente nós queremos refletir um pouco a respeito da homossexualidade. Mas da homossexualidade vista à luz da doutrina espírita cristã. Né? Nós vamos falar sobre homossexualidade. Aí a gente já pensa. Homossexual, gay e muitos outros adjetivos altamente pejorativos, aos quais, por respeito e compreensão para com aqueles que nesta encarnação passam por essa prova, sim, gente, porque é uma aprovação. Nós não vamos utilizar esses adjetivos. Né? E quando nós falamos de homossexualidade, logo vem à nossa mente a imagem de uma pessoa que talvez a gente conheça e que são vistas dessa forma pela humanidade, não é? A gente sempre conhece alguém. E com essas visões, o que vem às vezes? Vem o preconceito, vem a rejeição, vem a vergonha, principalmente por parte de quem convive com as pessoas nessa aprovação, inclusive os pais, que muitas vezes perguntam: onde foi que eu errei? Eu mesma já ouvi muito isso de pessoas amigas e conhecidas, referindo-se aos filhos que passam por esta aprovação. Onde foi que eu errei? Não tem erro, gente. Não tem culpa, nem dos pais, e muito menos daquela alma. Nós sabemos o que é alma. A alma é o espírito encarnado. Muito menos daquela alma que passa por essa prova. A difícil provação do homossexualismo. Né? E a doutrina espírita vem nos provar que não existe erro, que não existe culpa. Lá no livro dos Espíritos, nas questões de número 200 até 202, nós temos a base da explicação para isso. A questão 200 pergunta se os espíritos têm sexo, e a resposta da espiritualidade: não como nós entendemos, porque os sexos dependem da constituição orgânica. O que é a constituição orgânica? É do corpo. Cada espírito encarnado encarna com um corpo feminino ou masculino. Entre os espíritos existe amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimento e não no desejo sexual que é comum a nós encarnados. A questão 205. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, porque são os mesmos espíritos que animam numa encarnação o corpo de um homem, em outra encarnação o corpo de uma mulher. E a 202 pergunta: quando somos espíritos, preferimos encarar um corpo de mulher ou de homem? Resposta da espiritualidade é que isso pouco importa para o espírito. Depende do quê? Das provas que ele tiver que sofrer. Então, gente, não existe culpa, não existe erro. Existe uma situação que demanda compreensão. Existem dois polos: o polo masculino e o polo feminino.
Um espírito, assim como em quaisquer outros aspectos da vida, está entre esses dois polos, o masculino e o feminino. O ser humano é o conjunto dessas duas forças. Quando eu digo polo, eu quero dizer força. São duas forças energéticas que movem o mundo, masculino e feminino. E o ser humano, nós, espíritos encarnados, somos o conjunto dessas duas forças. E elas se interrelacionam. Porque, olha, quando a gente fala assim, ninguém é bom demais ou mal demais. É verdade. Por quê? Porque ninguém é apenas uma coisa ou outra. Todos nós temos esses dois polos que estão relacionados. Toda pessoa boa tem um ladozinho difícil, não tem? Ninguém é perfeito, senão a gente não estava aqui. Então, aí os dois polos. Toda pessoa tímida tem um ladinho extrovertido também, não tem? Que geralmente se manifesta quando ela bebe um pouquinho de bebida alcoólica, não precisa ser muito não. Aí ela fica mais alegre, mais solta. Tá aí os dois polos. Os espíritos encarnam em homens e mulheres. Por quê? Nós vimos aqui. Porque espírito não tem sexo do modo como nós compreendemos o sexo, certo? Como todo espírito encarnado ou desencarnado tem o objetivo de evoluir, de progredir, o livro dos Espíritos nos explica isso muito bem. O livro dos Espíritos é uma obra completa, viu, gente? Seria interessante, quem quiser e tiver tempo, de ir lendo sossegadamente, para fazer com que a gente compreenda muito melhor, não é? A doutrina espírita cristã. Então, como estamos dizendo aqui, espírito não tem sexo, e ele quer progredir, quer e deve progredir. Então, cada sexo, cada posição social que ele encarna nas diferentes vidas, oferece o quê? Oferece as provas e os deveres especiais que ele tem que passar, e novas oportunidades de quê? De adquirir experiência. Aquele espírito que sempre encarnasse como um homem, só saberia o quê? O que sabe o polo masculino. Da mesma forma, um espírito que sempre encarna como mulher, só vai conhecer o polo feminino. E como a espiritualidade nos diz que o espírito não tem sexo, então é necessário que para a sua evolução, o espírito interrelacione os dois polos, masculino e feminino. Tá? O André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, diz assim: entendendo-se que a evolução é sempre sustentada pelas inteligências superiores em movimentação ascendente, ou seja, sempre para progredir, não é? Desde as primeiras horas da reprodução sexuada, começou, sob a direção delas, direção de quem? Das inteligências superiores, a formação dos órgãos masculinos e femininos que culminaram morfologicamente, quer dizer, morfologicamente aonde? Aqui no corpo, né? Nas províncias genésicas do homem e da mulher da atualidade. O que é província genésica? É o estado em que cada espírito está. Eu, Valério, sou um espírito encarnado morfologicamente num corpo feminino. Já o Reginaldo é um espírito encarnado morfologicamente
num corpo masculino, certo? Então, gente, o sexo é uma energia, porque tudo em nós é energia, tudo no mundo é energia, não é? A energia sexual, gente, depois da energia vital, que é aquela através da qual o Criador nos criou, a nós, suas criaturas, a energia sexual é o instrumento mais importante criado por Deus para o nosso crescimento como espíritos imortais que somos. Vocês vão ouvir muito a gente falar aqui hoje da evolução espiritual, do progresso espiritual. Por quê? Porque essa é a finalidade de todos nós, certo? A energia sexual, ela se manifesta de diferentes formas, em diferentes estágios, em cada um de nós, e dependendo do quê? Da busca pessoal de cada um. O que é essa busca pessoal? É o famoso livre-arbítrio. O espírito não está acorrentado às leis divinas. Deus determinou as suas leis. A gente segue se quiser. Porém, nós temos que arcar com as consequências. Nós somos livres para fazer o que quisermos. Isso é o livre-arbítrio. Então, a energia sexual de cada um de nós depende do livre-arbítrio e da condição espiritual da alma, do grau de adiantamento espiritual que o espírito encarnado tem. Né? A gente está falando aqui que sexo é energia. É energia sim. Sexo é força. Né? A energia, essa energia, todos os tipos de energia, estão no nosso corpo como centros de energia. Do ponto de vista dos estudos espiritualistas, e quando eu digo estudos espiritualistas, eu não estou me referindo apenas ao estudo da doutrina espírita cristã. Os estudos espiritualistas englobam também outras técnicas espirituais, não é? Então, seguinte, do ponto de vista desses estudos, então, existem os chakras. O que na realidade são chakras? São centros de energia que são colocados em diversas partes do nosso corpo. Esses centros de energia comandam o nosso corpo. Existem N chakras, mas tem 7 que são os principais, os mais conhecidos. Nós temos a graça de estudarmos, às vezes, aqui na Casa Selva, sobre isso, não é? São o chakra básico, que começa embaixo, viu, gente? O chakra básico, que aqui está chamado de chakra raiz, o chakra rara, que aqui está chamado de umbilical, o plexo solar, o chakra cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Tá. Voltando. São centros de energia que influenciam o nosso bem-estar físico, emocional, espiritual e de saúde. Só que quando eles estão desequilibrados, desalinhados, eles podem afetar a nossa saúde física e mental. A energia sexual, gente, está localizada no chakra aqui de baixo, no chakra básico. O chakra básico está localizado na região hipogástrica, que corresponde à bexiga, certo? Então isso aqui foi só uma noçãozinha a respeito de energia. A energia sexual de uma alma cujo espírito está em desacordo com o corpo que ele utiliza
na reencarnação atual, pode causar o que aqui nós chamamos de desvio sexual. Ou seja, um homem com aspirações e desejos femininos e vice-versa, certo? E deixando bem claro aqui que não estamos fazendo um julgamento. Estamos apenas colocando o que é o homossexualismo para a doutrina espírita. Na realidade, o que se chama de desvio sexual não é um desvio, é uma palavra muito forte. São problemas sexuais que, conforme a orientação da espiritualidade maior, devem ser enfrentados. Mas devem ser enfrentados como? Sem hipocrisia, sem cinismo. Muitas vezes a gente se torna cínico em relação a uma pessoa que passa por essa provação e nos colocando totalmente fora dos padrões da falsa moralidade. Porque esses problemas sexuais, eles têm que ser compreendidos porque eles carregam um significado enorme para aquela alma que está atribulada pela provação e para aqueles que convivem com ela. Então, haja respeito, ok? Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, lá no livro Único Integral, diz: os chamados problemas sexuais não são problemas, são dificuldades e, como tais, merecem consideração, tempo e ação especializada, né? Nós precisamos entender que o sexo, gente, é a soma das qualidades passivas e ativas do campo mental de cada espírito. O que são qualidades passivas e ativas? A gente está falando aqui, são os polos. Polo masculino, polo feminino. As qualidades passivas pertencem ao polo feminino e as qualidades ativas pertencem ao polo masculino. Se um espírito reencarna várias vezes como mulher ou como homem, já falamos aqui, né? É natural que muitas vezes ele não consiga se soltar de uma dessas forças a qual está ligado há décadas, às vezes centenas de anos, que ele não consiga se soltar rapidamente. Aí surge o homossexualismo, tá? É no diencéfalo que se encontram essas duas polaridades sexuais, masculino e feminino. O diencéfalo é um pequeno órgãozinho, não dá nem para ver porque está pequeno, mas está vendo aquela bolinha quase branca ali no meio do amarelo? Aquela bolinha é esse órgão, o diencéfalo. E lá dentro dele se unem as duas polaridades, ativa e passiva. Por quê, gente? As expressões anatômicas são de natureza orgânica. Quando fala expressões anatômicas, a aparência de cada espírito encarnado é de natureza orgânica, pertence à matéria. E essa matéria, nem sempre corresponde às aspirações psicológicas do ser. Ou seja, nem sempre corresponde àquilo que ele realmente é. E quando isso acontece, o que vem os interesses homossexuais. Está vendo como é interessante, gente, que a gente possa tentar compreender só um pouquinho, porque esse assunto é um campo extenso demais, é um campo profundo demais, mas a espiritualidade nos intuiu a que falássemos um pouquinho sobre isso. Para quê?
para mostrar para todos nós a verdade espiritual sobre essa dificuldade, para que quem quiser depois se aprofunde sobre isso. Eu mesma fiquei assim assustada quando a espiritualidade me induiu a falar sobre esse tema, porque é quase que um tabu para todos nós ainda que a gente diga que não, né? Eu fiquei assustada, falei, meu Deus. Ainda até comentei com a Ana Cláudia, eu falei, Ana, a espiritualidade me apronta cada coisa. Mas é importante que a gente tenha um pouquinho de orientação espírita cristã a respeito dessa dificuldade que está em tantas pessoas que a gente conhece, não é mesmo? Porque o sexo, gente, a gente não pode esquecer, o sexo é muito importante nas nossas vidas. Por que o sexo é importante nas nossas vidas? Primeiro e fundamentalmente, é porque é só através da união sexual que acontece a reencarnação dos espíritos. O sexo é responsável por possibilitar aos espíritos reencarnarem. Porque como é que o espírito reencarna? Através da união sexual entre um homem e uma mulher, que gera uma gravidez e a mulher dá à luz. Aliás, a minha expressão é dar à luz, realmente. Só que a luz já está vindo ali. Há um novo ser corpóreo. Os espíritos já podem ser muito antigos. E é importante também porque ele causa a união afetiva entre dois espíritos, não é? E traz também profundas trocas energéticas entre os parceiros, isso é muito sério, porque aí entra a responsabilidade sexual. Porque se todas as pessoas soubessem que a energia que se troca num ato sexual permanece entre os parceiros durante anos, todos nós teríamos uma maior responsabilidade com isso, não é? E também o sexo enriquece o relacionamento afetivo, torna o relacionamento afetivo mais completo. E aí a gente fala, nossa, o sexo é uma maravilha. É. Só que aí vem o Emmanuel, nos lembrando, ó, lá no livro Vida e Sexo, o Emmanuel nos diz, criatura alguma no plano da razão terminou? Criatura alguma no plano da razão se utilizará da energia sexual nas relações com outra criatura sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe dê, ou seja, conforme a orientação sexual de cada um. Gente, o perispírito, nós sabemos que o espírito é formado enquanto encarnado de alma, perispírito e espírito. É o espírito, é o perispírito que dá forma do corpo ao espírito que vai reencarnar, masculino ou feminino, conforme foi escolhido por ele ou determinado na espiritualidade, não é? Mas esse espírito reencarnante já vai trazer em si a predominância da força de um dos polos, masculino ou feminino, bem marcada. Isso, quando o espírito reencarna com esse polo bem marcado, é o que nós chamamos de heterossexualidade. São os heterossexuais, não é? Mas pode trazer também no espírito os desvios sexuais de outras vidas, que já vivemos muitas, né? E esses desvios podem conduzi-lo, dependendo do livre-arbítrio, agora eu vou explicar por quê, podem conduzi-lo
ao homossexualismo. Certo? Então, gente, existem causas. Aquilo que causa o homossexualismo, na visão espírita, que é o que nós vamos ver agora. Causas da homossexualidade na visão espírita. São 4 causas: morais, educacionais, obsessivas e psiquiátricas. Então vamos lá ver rapidamente cada uma delas. As causas morais são aqueles espíritos que em outras vidas abusaram da força sexual, abusaram da possibilidade de praticar o sexo e com isso, com esse abuso, muitas vezes destruíram a vida e o lar de outras pessoas. Então eles reencarnam agora em corpos opostos ao que estavam quando isso praticaram, para reajustar os seus próprios sentimentos. Isso nada mais é do que um exemplo do amor de Deus por nós. A outra causa são as causas educacionais. E as causas educacionais se dividem em 2: causas antigas e causas atuais. Quais são as causas educacionais antigas? São aquelas vidas que são o resultado de repetidas encarnações em culturas ou povos onde antigamente a prática homossexual era aceita. Por exemplo, nos tempos de Roma como império, o homossexualismo era regra. O que não era regra era o heterossexualismo, que era usado quase que só para a procriação. Então, espíritos que reencarnaram, por exemplo, naquela época, gente, é muito difícil tirar de um espírito os seus desejos, aquilo que ele é. Então, essa é uma das causas do homossexualismo. As causas educacionais atuais, essas aí, gente, são fruto de defeitos de educação dentro dos próprios lares. Ainda existe, muito pouco nos dias atuais, pais, principalmente os homens, viu, que não aceitam o sexo do filho que veio. Hoje é difícil não aceitar, porque hoje tem os testes, todo mundo sabe se é menino ou menina, tudo certinho, né? E aí o que acontece? A alma reencarnante, quando sente que não aceita, ela tenta se adaptar à situação que agradaria a seus pais. Isso ocorria muito nos tempos mais antigos. Quando eu era menina, que a gente tinha bem, vocês imaginam, na década de 60 do ano passado, quando eu era criança, né, do século passado, era comum as mulheres casadas, elas ficavam grávidas e ficavam naquele desespero, porque o marido geralmente queria um filho homem. Eu ouvia minhas tias falando isso: ai meu Deus, será que vai ser homem? Porque ele quer um filho homem, né? E a mulher ficava nesse medo profundo. E quando elas não conseguiam dar um filho homem ao esposo, só tinham filhas mulheres, muitas transferiam a raiva ou a frustração para aquela filha. Isso acontecia, gente, acontecia muito. Eu, graças a Deus, tive sorte. Eu fui filha única mulher e meu pai ficou apaixonado por ter uma menina, graças a Deus, né? Então, a terceira causa da homossexualidade é a obsessiva. Quem são eles? Existem parceiros de outras vidas do reencarnante que se reencontram com ele movidos ou por ódio ou por paixão doentia e vão estimular nele uma postura homossexual. Se o desafeto deles, né, que é esse reencarnante, nasceu num sexo igual ao deles. Para que eles fazem isso?
para atender a sua ânsia viciosa, esse desencarnado. Ou então, quando ele tem muita raiva do outro, para levá-lo a situações constrangedoras e de intenso. Existem também, por último, as causas psiquiátricas, né? Existem espíritos encarnados que reencarnam com problemas mentais, não necessariamente ligados à energia sexual, né? Mas que esses problemas retiram deles o sentido de crítica. O que é o sentido de crítica? É a noção do certo e errado, a noção do que se pode fazer, do que não se pode fazer. Então, eles têm esse sentido de crítica muito comprometido. E o que acontece? Faz com que ele se permita realizar as mais diversas condutas sexuais, mas não necessariamente significa que eles tenham a opção do homossexualismo. Geralmente, isso é resultado de vidas passadas delituosas em outras áreas, que influenciam a alma na atualidade nos mais diversos setores da vida, inclusive no setor sexual. Gente, a homossexualidade é uma dificuldade, que é uma tendência do espírito. E o espírito renasce homossexual justamente para sanar essa dificuldade. A superação dela leva ao restabelecimento do equilíbrio sexual. Como é que se faz isso? Contendo, muitas vezes, os impulsos básicos que vêm do desejo sexual e canalizando esta energia para atividades que enobreçam a alma. Vou dar rapidamente um exemplo aqui de uma pessoa que eu conheço, um amigo meu. Vamos dizer que ele se chama Paulo. Claro que não é esse o nome dele, mas o Paulo é homossexual. Sempre foi. Porém, ele nunca se permitiu satisfazer esses desejos sexuais. O que ele fez? Ele sublimou estes desejos sexuais através da caridade e através da prática dentro da realidade espírita cristã. É o que a espiritualidade espera que nós façamos. Não só os homossexuais que têm esse problema, não. Todos nós temos outros problemas.